Eu tenho uma lista de títulos para espetáculos. Às vezes ouço uma frase insólita ou particularmente divertida e anoto-a nessa lista. Não sei sobre o que é que o espetáculo vai ser, mas sei que terá um ótimo título para espetáculo. E aqui há uns meses, há um ano, estava numa exposição do Museu do Aljube sobre resistência LGBT, pré-Estado Novo, durante o Estado Novo e já durante a nossa atual República. E havia, na secção dos anos 90, umas cópias de umas revistas lésbicas que circulavam anos 90, início 2000, e uma delas era a Lilás. E estava lá um artigo da Lilás, impresso e colocado na parede, chamado Se Não És Lésbica, Como É Que Te Chamas? Aliás, chamava-se Se Não És Lésbica, Como Te Chamas? Eu é que adaptei ligeiramente. E pensei, isto é um ótimo título para espetáculo. Mas esse eu já sabia sobre o que é que ia ser. Não só sobre lésbicas, como sobre palavras. Em cena vamos ver uma reflexão, várias reflexões tidas de várias formas diferentes. Eu tentei que o espetáculo, era um desejo meu que o espetáculo, porque trabalha uma matéria histórica e comunitária que tem tantas diferenças, se quisermos, que tem tantas expressões, que tem tantas formas, que já teve tantas vivências, e que o espetáculo traduzisse isso na sua feitura. Então temos várias linguagens diferentes, se quisermos, desde a mais conferencística à mais ficcional. E vamos ver abordados temas sobre palavras recentes, palavras antigas. Vamos abordá-las de formas sérias e de formas divertidas. Para esta criação eu lancei-me numa pesquisa relacionada com palavras, como de resto tenho dito. E então fui pesquisar, porque a palavra lésbica, que nós utilizamos hoje em dia, entre outras, nasce no século XIX. E antes, se quisermos seguir uma certa linha de seriedade historiográfica, não há lésbicas antes do século XIX. Se essa palavra que designa essa coisa só existe a partir do século XIX. Então, mas havia, se quisermos, mulheres que amam mulheres, ou pessoas que viviam de formas que hoje em dia podemos pensar como lésbicas, antes dessa palavra existir. Então, que palavras é que existiam? E que definições é que tinham? Era a mesma que temos hoje? A definição que temos hoje é mesmo assim tão simples? Ou é um bocadinho mais complexa? E então fui ler a Safo, obviamente, porque lésbica vem da ilha de Lesbos, onde nasceu a poeta Safo, já tão antiga. Temos muitas palavras gregas, romanas, que têm significados um bocadinho, por um lado, diferentes da simplicidade com que abordamos hoje em dia alguns rótulos, e por outro lado, muito complexas e que revelam que muita coisa não mudou. Absolutamente. Por um lado, já tudo foi feito, mesmo que ainda haja muito por fazer. E, por outro lado, quando estamos a trabalhar coisas que têm uma dimensão forçosamente histórica, a memória e a história e a memória são mais ou menos a mesma coisa, na medida em que uma delas é real. A história é feita, é fabricada. O ato de fazer história é o ato de definirmos o que é que aconteceu. E às vezes o que nós marcamos, no manual de história ou em qualquer outro suporte, não é realmente o que aconteceu. E a história às vezes é mais relevante pelo que pensamos que aconteceu, e isso influencia-nos mais, do que o que realmente aconteceu, se nós não soubermos o que é que foi. E independentemente do que aconteceu, a forma como pensamos sobre o que aconteceu, os exemplos mais simples são revoluções. Há quem as veja como um momento histórico de libertação e há quem as veja como um momento histórico de um golpe de Estado sanguinário. E a história também é uma questão de perspectiva, dependendo de quem a escreve. A nossa memória, de forma um bocadinho menos intencional, mas igualmente ficcionada, também altera as nossas memórias. Nós não nos lembramos das coisas tal e qual elas aconteceram. Nós lembramos das coisas como elas nos impactaram. É mais um quadro impressionista do que um realismo científico. Olha, por um lado, quando pensamos em certas comunidades oprimidas e pensamos não há exemplos na história, e também sabemos porquê. Podemos dizer que não havia, mas mais facilmente podemos perceber que, com uma história de apagamento, de silenciamento, de opressão, há vozes que não ficaram registadas, ou que ficaram registadas, mas foram apagadas, queimadas, etc. E não nos chegaram. Mas, na verdade, quando vamos a ver, há muito mais coisas do que aquelas que podíamos imaginar, se estivéssemos assim com uma perspectiva tão triste sobre o que iríamos encontrar. Então, de repente, também é preciso fazer um trabalho de seleção
porque fazendo um espetáculo que não prevês que seja duracional de 24 horas, há decisões que têm de ser feitas. E então o meu enfoque foi procurar materiais, sobretudo autobiográficos ou de produção própria de pessoas que usaram estes rótulos e que pensaram sobre eles, e selecionar. Tive vários eixos de seleção. Um que foi também o que utilizei nas dimensões mais antigas, que palavras é que circulavam e o que é que elas queriam dizer, independentemente se as pessoas a usavam, porque da época romana não temos assim, por exemplo, que é a época romana, ainda assim, são os séculos largos, não há assim tanta produção da primeira pessoa que esteja catalogada, editada, à qual eu possa facilmente aceder, mas consigo aceder a muitos epigramas satíricos e a muitos poemas que falam sobre estas pessoas. Não foram escritos por estas pessoas, mas isso também me informa, independentemente do que é que as pessoas pensavam, isso informa-me sobre o que é que a sociedade pensava sobre essas pessoas. E isso também me interessa. A partir do momento em que também começo a ter mais século XIX e XX produção na primeira pessoa, a minha seleção também foi no sentido de selecionar, por um lado, as pessoas e as obras e os pensamentos que ficaram no nosso imaginário coletivo. Pessoas que, mesmo que eu nunca tenha lido as obras delas, eu sei que foram lésbicas, que foram influentes para um pensamento lésbico, etc. Seja nos seus contextos geográficos específicos, seja de forma mais alargada. E esse foi um bocadinho o processo de seleção para que essa investigação servisse um bocadinho esta linha de reflexão que eu estava a tentar propor e que ainda estou a tentar propor sobre essas palavras. Olha, a equipa artística é absolutamente extraordinária. Tenho a sorte de estar a trabalhar com ótima gente. Estou a trabalhar com o Manuel Abrantes na iluminação, é a primeira vez que trabalho com ele, estou a adorar. Depois pergunta-me outra vez como é que correu quando acabarmos, mas tudo correrá bem, certamente. A Daniela Cardanta é a minha cenógrafa e com quem já trabalhei e com quem espero continuar a trabalhar, e é uma pessoa com quem é ótimo debater ideias estéticas e trabalhamos muito bem juntas. No som, mas também em cena, tenho o Isaac Veloso, um amigo meu de longa data que também fez o desenho de som do meu último espetáculo e que aqui também nos acompanhará não só fazendo o desenho de som, mas em palco connosco. No elenco temos a mim, a Cristina Carvalhal e a Teresa Coutinho, que são não só duas atrizes absolutamente extraordinárias, como duas encenadoras de renome que eu já tive o privilégio de ser encenada por, e agora devolvo-lhes pago-lhes na mesma moeda. E estou a trabalhar com a Inês Dias, figurinista absolutamente extraordinária, que tratou de fazer aqui os embrulhos onde nos verão. Eu tenho uma amiga que uma vez teve um episódio, como é que se diz, alérgico grave, porque não leu um rótulo. Os rótulos são importantes, claro que sim, mas são importantes para quê? Depende dos rótulos. O rótulo na lata do que quer que seja informa-nos sobre os componentes desse produto alimentício. Os rótulos são palavras. Os rótulos informam-nos sobre coisas que precisamos de saber, seja no que toca a rótulos sobre pessoas, sobre interação. Os rótulos servem a muitos propósitos. Em primeiro lugar, se eu sou uma pessoa que muito cedo na vida começa a sentir coisas que percebe que ninguém à sua volta sente e começa a sentir vontades que ninguém à sua volta sente, essa pessoa vai desenvolver um sentimento de isolamento, um sentimento de inadequação. De repente aquela pessoa pensa que será a única pessoa assim no mundo. E isso é um sentimento muito cruel e muito difícil. E quando de repente essa pessoa descobre uma palavra, por exemplo, lésbica, e essa palavra define uma coisa, e essa pessoa de repente pensa, estes sentimentos que eu tenho são mais ou menos o que está aqui explanado na ideia desta palavra. Mas esta palavra já existia antes de mim. Há pessoas que usam esta palavra. Espera, não estou sozinha, não sou uma pessoa assim tão estranha nem tão anormal, afinal há outras pessoas como eu, afinal agora posso, por exemplo, e aí o rótulo ganha outra dimensão, para além da autoconsciência, ganha a dimensão da comunidade, posso agora ir procurar grupos lésbicos, bares lésbicos, o que quer que seja. Tenho de repente esta palavra que me permite procurar pessoas como eu, informação sobre pessoas como eu, pensamento, comunidade. E então o rótulo serve para eu me perceber, o rótulo serve para eu me ligar e para comunidades se estabelecerem, e o rótulo serve inevitavelmente para a luta política. A forma como pensamos política desde há muito tempo, quando criamos uma linha política, ela tem normalmente um sujeito político.
E se quisermos simplificar, e estas simplificações têm sempre os seus problemas, o sujeito político do feminismo é a mulher, se quisermos. O sujeito político do antirracismo é a pessoa negra. O sujeito político, ou os sujeitos políticos do movimento LGBT são as pessoas lésbicas, gays, etc. O sujeito político do comunismo é o proletário. E esse sujeito político, mais do que ser uma coisa identitária que serve aqui para mim, serve para eu me posicionar face ao mundo. Quando eu digo eu sou lésbica, eu não estou só a falar sobre mim, eu também estou a dizer eu sou lésbica numa sociedade lesbofóbica. Eu sou lésbica também porque não posso andar de mão dada na rua porque sofro violência. Eu sou lésbica porque estou em risco, com a ascensão da extrema-direita, de perder mil e um direitos e liberdades e garantias. E então o eu sou, ou o nós somos, mais do que ser sobre mim, é sobre um movimento político de contestação, de reivindicação e de caminhar para uma sociedade mais justa. Essa é complicada. Esta é que é complicada. Define confortável, ou seja... Não. Pergunta retórica. Eu tenho muitos problemas com a minha imagem. Estou neste momento em câmara e aposto que vou ver este vídeo e vou pensar ai, minha Nossa Senhora, o que é aquele cabelo, ou aquela cara, ou aquela blusa. Mas fazer teatro, por exemplo, como atriz, traz uma facilidade. Acho que o facto de não ficar registado e o teatro ter essa magia, exceto quando gravamos os espetáculos, o teatro tem essa magia de ser uma coisa que acontece ao vivo. E então também me permito esquecer um bocadinho dos problemas que tenho com a minha imagem e estar presente ali ao vivo. Encenar tem muitas outras dificuldades. Estou a pensar em muito mais coisas ao mesmo tempo. Tenho o conforto de não ter de pensar, a não ser quando dou entrevistas deste género, sobre como é que estou, como é que vou parecer, se o figurino me faz isto ou aquilo. Mas não sei dizer em qual é que estou mais confortável. E aqui, no que toca a este espetáculo, também não tem grande razão de ser, na medida em que, como estou dentro e como estou fora, tenho de lidar com ambos. Bom, eu quando era adolescente virava muito para o Oscar Wilde, quando ele diz ou escreve algum dos seus eloquentes e afiados ensaios, toda a arte é absolutamente inútil. E claro que essa citação também, inclusive é dentro do contexto, é um bocadinho mais rica do que à primeira aparência. Eu acho que a arte não tem propriamente um papel. É uma diferença sobre qual é que tem ou qual é que deve ter. Tu perguntaste-me qual é que deve ter. A arte serve para muitas coisas, ou pode servir para muitas coisas, aliás, pode não servir para nada, pode servir para estimular e alimentar o nosso pensamento simbólico, que é uma das coisas mais lindas que temos como pessoas humanas, é conseguirmos inventar coisas que não existem e que não interessa se existem porque existem para nós. Pensamos em termos de mitologia, pensamos em termos de poesia, e não é tanto pensar como o pensamento aristotélico que nos habituámos a chamar o bom raciocínio, nós pensamos muito para além disso. Isso é absolutamente magnífico. E a arte, toda a arte, também nos permite estimular essas ligações, esse imaginário, essa linguagem cultural que nos liga mais do que outras. Mas a arte também pode fazer outras coisas. A arte é política, também na medida em que tudo é político, também não é por aí, a arte não é especial, pode-se acalmar e sentar-se e ver o café dela. E também acho que a arte, ou o teatro em particular, eu já acreditei que tivesse um poder revolucionário talvez muito forte, ou um poder de alteração política, ativista se quisermos, embora ativismo para mim seja uma coisa específica, que tem a ver com organização coletiva e não com... Fazer política é muitas coisas, e ativismo é uma delas, mas é uma muito particular. Eu no meu Instagram, se escrever sobre política, não estou a fazer ativismo, estou a escrever sobre política no meu Instagram e está ótimo. E o teatro, então, por exemplo, especialmente quando é... Se calhar isto pode ser diferente quando são criações coletivas, por exemplo, mas a partir do momento em que eu, como autora, estou a fazer uma obra que é minha e, em última instância, toda a criação é co-criação, não me lembro de quem é que é esta citação, mas podemos pô-la no ecrã, talvez, é de um italiano, cujo nome agora não me recordo. Mas, em última instância, se há uma pessoa que está a autorar um trabalho e que está a fazê-lo, ele não é um gesto ativista. Não quer dizer que não possa ter repercussões políticas, mas acho que o teatro, quanto muito, tem mais a possibilidade, através dessa sua linguagem simbólica e desse potencial daquela sala vazia, cheia de alguma coisa que se pôs lá para apresentar às pessoas, tem mais o potencial de mudar pessoas,
para bem ou para mal, do que fazer alguma mudança estrutural, do que fazer alguma revolução, mas também não tem mal, não é o papel do teatro. O papel do teatro, quanto muito, pode ser o de, se o espetáculo for por aí, de formar pequenos revolucionários, mas o teatro não vai fazer a revolução, mas não precisa, porque ele faz teatro e isso já é tão grande. Alice, muito obrigado. Obrigado, eu.